vou mostrar para vocês aqui os tópicos que nós vamos trabalhar dentro dessa aula aqui. Então, guia completo para prestadores de serviço faturarem 10k por mês. Dentro de toda a proposta que eu crio, a ideia não é que você faça um pico de vendas e fature a primeira vez 10k por mês. A ideia é que você fature isso com consistência. Então, fature isso todos os meses, durante vários meses e com lucro. Então, primeiramente, qual é a diferença de quem vai conseguir isso e quem vai ficar estagnado nos 10k ou mais para baixo dos 10k? Primeiro, quando você é prestador de serviço, na minha visão e na minha própria experiência, no que aconteceu comigo, 10k foi o meu primeiro piso. Então, o que é piso? Era a minha primeira meta para realmente começar a minha empresa. Então, a minha empresa se formalizou com CNPJ, com logo, esse logo aqui, ó, com tudo que eu criei, com estrutura, depois veio a estrutura física, a partir dos 10k por mês. Então, 10k por mês, independente do serviço que você preste, talvez seja a primeira etapa que você deva pensar e mirar quando você começa a prestar um serviço. A gente precisa entender que, provavelmente, quando você está faturando 10k, você ainda não contratou ninguém, então você ainda não tem salário fixo e você faz praticamente tudo dentro do seu negócio. E é por isso mesmo, Rebeca, que a gente está falando que talvez não seja interessante você gastar tanta energia com a prospecção ativa. Mas isso é uma coisa que opinião e visão minha sobre o meu negócio. Então eu estou trazendo para você a minha visão sobre o que eu faço e a partir disso você pode tirar suas conclusões com a minha experiência. Então, provavelmente hoje você não contratou ninguém, você trabalha sozinho, o seu serviço ele é feito por conta própria, você ainda não tem nenhum funcionário e você faz praticamente tudo dentro do teu negócio. Então, é você quem atende, é você quem faz as propostas, é você quem estuda para conseguir novos clientes, é você quem está pensando no futuro sozinho. É diferente, por exemplo, da minha situação atual, depois desse primeiro piso, onde eu criei uma equipe, onde eu tenho um espaço físico, onde eu tenho cases para mostrar quando eu vou prospectar um cliente. Então, a principal coisa que você deve criar aqui é, se você hoje trabalha e ganha menos que 10k por mês, você precisa começar a tratar o seu negócio com seriedade. E aí é uma diferença que eu falei na nossa live passada. É parar de ser um autônomo, que é uma pessoa desorganizada, que não tem uma identidade visual, que não se apresenta como uma empresa ou um empresário, e se tratar como um prestador de serviço mesmo, que produz um serviço que faz um bem a alguém. Então, qual é a diferença do autônomo, que é quem geralmente trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício, e ele geralmente atua de forma mais direta, sem uma equipe ou um suporte direto de alguém. Agora, o prestador de serviço já é alguém que normalmente tem uma empresa formalizada, nem que seja um MEI, mas eu acho que 10 mil reais por mês não encaixa mais no MEI, já vira como é que é o nome? Já vira Simples Nacional, já vai para outro tipo de tributação. Mas o prestador de serviço, ele já tem uma estrutura organizada, ele já tem outro formato de trabalho. Então, o prestador de serviço, ele já começou a criar as estruturas dele e ele já trabalha de uma forma totalmente diferente. Ele já faz outro trabalho. Ele já não é mais o cara que é aquele autônomo, que é conhecido por um serviço específico somente. Não, ele já é reconhecido como uma empresa. Deixa eu contextualizar isso de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma máquina de lavar roupa, vamos supor. E aí, você vai contratar uma pessoa para arrumar. Vamos supor, sua máquina de lavar roupa quebrou. E aí, você vai contratar um profissional para arrumar a sua máquina de lavar roupa, por exemplo. Aí, vamos pensar. Você tem duas formas de contratar. Você pode contratar o Joãozinho da esquina, que ele, por exemplo, é uma indicação de alguém e ele é aquele tiozinho lá todo desorganizado, meio sujinho, meio desajeitado, que vai na sua casa e suja toda a sua casa. Cara, toda vez acontece isso comigo. Eu vou lá, contrato alguém, aí geralmente eu tô aqui no escritório a semana inteira. E aí aconteceu isso, por exemplo, com a minha geladeira. Vou contar pra vocês aqui um desabafo. Minha geladeira quebrou. Esquece sua máquina de lavar roupa. Vamos partir pra geladeira. Minha geladeira quebrou. Eu chamei um tiozinho, vou chamar ele de tiozinho. Chamei um tiozinho pra arrumar minha geladeira. Eu e Maju, minha namorada, tínhamos acabado
de limpar toda a casa. E aí veio o senhor tiozinho, nada profissional, com um sapato todo sujo, barrento, acabou com a casa inteirinha e ele é só um autônomo ali. Então ele provavelmente trabalha em outro lugar, ele não tem o básico ali do que é ser uma empresa, o pensamento. Talvez ele quer só o saláriozinho dele e quer ganhar seus 3, 4 mil reais para sobreviver e viver bem a vida dele. Agora, se você se atraiu pelo tema dessa live, eu sei que você quer algo diferente. Eu sei que você está procurando algo diferente. Então vamos supor, se você tem o tiozinho que arruma a geladeira, você também tem, por exemplo, a autorizada da Brastemp, por exemplo, que é uma empresa formalizada, que ela passou por um treinamento, que ela tem uma formalização, que ela tem como se fosse uma comprovação de que o serviço que ela presta é diferente, que ela tem vários prestadores de serviço que são registrados, segmentados e etc. Então, claramente você vê a diferença do tiozinho que arruma a tua geladeira por uma autorizada ou por uma pessoa que tem uma eficiência muito maior, que é realmente um prestador de serviço. E, cara, é certeiro. Se você chama um cara desse, ele vai limpar o pé dele bonitinho. O lugar que ele arrumar ali, que ele trabalhar, ele vai deixar limpinho, ele vai arrumar bonitinho. Então, ele não vai fazer a zona que às vezes o tiozinho faz. Esse foi só um exemplo para ilustrar e te contar uma história da diferença de um prestador de serviço autônomo, que é aquele cara que geralmente vai ganhar um cliente por indicação, que é um conhecido de um conhecido seu que você vai indicar, ou do cara da Brastemp, por exemplo, que você acha através de um anúncio do Google, que você acha através de um Google Meu Negócio, que você acha através de locais que realmente são profissionais. Então, ele conta com colaboradores, ele conta com a equipe dele. Mas nem tudo isso fica da noite para o dia e cresce da noite para o dia. Você tem que criar processos a partir disso, que é o que eu estou te contando aqui dentro dessa live. Quais são os processos que você vai criar para conseguir faturar mais de 10k por mês e começar a criar sua empresa, talvez ter o seu espaço físico, talvez contratar pessoas para fazer aquela parte chata do serviço que você não gosta, crescer, investir em anúncios, investir em uma produção de conteúdo, contratar uma agência, contratar uma mentoria de alguém que pode te ajudar. Então, 10k por mês é o primeiro piso que você tem que ter, é o primeiro step que você vai ter ao começar o seu trabalho. E eu sei que muitos de vocês podem estar há anos dentro dessa base de valores aqui e não sabe por quê, ou está esperando cair do céu que algo vai acontecer e você vai conseguir faturar mais que isso por algo divino, talvez, que vai acontecer na sua vida. Que pode acontecer, mas é muito melhor que isso esteja dentro do seu controle. Então, é isso que eu vou te contar aqui nessa aula. Vamos para o próximo tópico. A mudança de uma oferta comum para algo diferente. Então, você viu a história que eu ilustrei do tiozinho e do cara da Brastemp autorizado? É exatamente isso. O tiozinho, ele só está se importando em fazer o serviço, pegar os 300 reais dele e acabar o serviço e tomar uma cervejinha e fazer o que ele tem que fazer e sustentar a família dele e ficar sentado no sofá lá. Agora, o cara que tem uma empresa, ele começa se preocupando com o cliente. Por isso que ele se preocupa com o ambiente de trabalho, ele se preocupa com o atendimento, ele se preocupa com diversas variáveis sobre o serviço dele. Para isso, você precisa sair de um prestador de serviço informal para alguém que cria uma oferta, então que vai ofertar algo a alguém de verdade. Eu tenho lido um livro novo, 2 livros de criação de oferta que eu tenho lido, que eu posso indicar para vocês. Esse daqui é meio salgadinho, mas chama... Vou colocar na tela inteira aqui para vocês verem aqui, ó. Que chama Segredos dos Experts, em inglês chama Expert Secrets. Ele te ensina a sair dessa pessoa comum e virar uma pessoa que realmente é expert em algo, é aquela pessoa que domina o serviço e que realmente consegue, dentro do serviço que presta, influenciar outra pessoa e criar um movimento com essas pessoas. Então, a partir disso, você cria. E um outro livro que eu já mostrei, que é o livro do Alex Hormozi, que ensina você a criar a sua oferta de 100 milhões de dólares. Como que você vai criar a sua oferta? Tem uma coisa que eu peguei nesse livro que eu achei muito interessante, que ele chama escala de valor. E a partir do momento que você aprende a escala de valor, aqui ó,
a escala de valor, a partir do momento que você aprende sobre escala de valor, é o momento que você vai parar de se posicionar como alguém que somente resolve um problema específico. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, vou parar de dar o exemplo do cara da geladeira, vou dar o meu exemplo aqui. Há 3 anos atrás, eu profissionalizei o meu trabalho. Então, eu parei de ser o menininho que fazia tráfego pago nas empresas e me tornei um decisor dentro das empresas que eu presto serviço. Por quê? Porque eu aumentei a minha escala de valor. O que é aumentar a escala de valor? Eu aumentei a quantidade de coisas que eu comecei a resolver, a solucionar e a trabalhar. Então, eu comecei e aprendi formas de fazer com que o meu serviço fosse mais atraente, às vezes sendo o mesmo serviço, ou acrescentar outros serviços e outras coisas que o meu cliente se interessa. Mas, nós vamos fazer conta aqui, tá? Não vai ser só na teoria, não. Eu vou te mostrar conta para você chegar a 10k por mês no seu produto. Escala de valor. Para você parar de se chamar, por exemplo, para eu parar de ser o carinha do tráfego pago, eu preciso criar uma oferta que seja realmente impactante. E aí, o Russell Brunson, que é o nome mais estranho possível para falar, que é o dono desse livro aqui e de uma trilogia que está aqui atrás. Russell Brunson, vou começar a falar o nome dele, vai ficar trava-língua. Ele é o cara que diz que nós temos que mudar o fato das pessoas nos chamarem pelo nome do nosso serviço ou nos associarem ao serviço e trabalharmos a escala de valor, que ela tem 3 passos. Então, a partir do momento que alguém perguntar o que você faz ou como é o seu serviço, você vai utilizar a seguinte estrutura para mudar a percepção de valor. E, gente, é simples e você pode fazer com qualquer tipo de serviço. E eu vou trazer exemplos disso aqui, tá? Eu não vou só ficar na teoria, eu vou trazer um exemplo disso, que é como você vai se posicionar a partir de agora. Por quê? O fato de você sair do 10k, por exemplo, para 20, para 30 mil reais, é somente questão de posicionamento e é esse terminho aqui que eu coloquei aqui, a única coisa, que a gente vai conversar sobre a única coisa. Então, a partir de amanhã, você vai começar a falar sobre o seu serviço dessa forma. Ajudamos aí você vai falar quem é seu cliente dos sonhos, é o primeiro passo, a atingir qual é o resultado que o seu serviço causa, através de uma nova oportunidade, que é o que você tem para oferecer para a pessoa. Ficou confuso? Então vamos trazer exemplos disso. Se você for, deixa eu só ajeitar aqui para você ver certinho aqui. Peraí, vamos lá. Peraí. Vamos lá, dá pra ver legal assim. Então, vamos falar que você é uma terapeuta. Então, como você criaria essa frase sendo uma terapeuta? Ajudamos, então começamos com ajudamos. Mulheres que enfrentam desafios emocionais, é o seu cliente do sonho. Então, o seu cliente-alvo é mulheres que enfrentam desafios emocionais. A encontrar paz interior e autoconfiança, é o resultado que você gera a partir do seu serviço. Através de um método exclusivo, que é a nova oportunidade, focada em autoestima e autocuidado. Então, você muda o fato de, o que você faz? Eu sou terapeuta. Não, o que você faz é ajudar mulheres que enfrentam desafios emocionais a encontrar a paz interior através de um método exclusivo de terapia focada em autoestima e cuidado. Só essa proposta de valor já faz você saltar de uma pessoa que é prestadora de serviço para uma empresa que tem um propósito, um objetivo claro e que vai se tornar replicável, porque você vai criar isso de uma forma que se torne replicável. Beleza, eu não sou terapeuta, então vamos fazer de um advogado aqui. Ajudamos empreendedores a protegerem os seus negócios. Então, empreendedores a protegerem os seus negócios é o cliente dos sonhos, os empreendedores. O resultado é proteger os seus negócios e evitarem problemas jurídicos através de uma consultoria especializada. É a nova oportunidade apresentada. Me digam no chat se ficou alguma dúvida sobre isso. Beleza, imagina que você é um designer. Ajudamos pequenas empresas é o cliente do sonho. O resultado, a se destacarem, é o que vai acontecer a partir desse serviço. A nova oportunidade, através de designs visuais impactantes e personalizados que refletem a sua essência. É o resultado que isso vai gerar. Então entende como muda de, eu sou um designer que faço posts
para alguém que realmente está interessado e colocou o cliente no centro? E colocou o cliente como principal objetivo de solução de problemas? Vamos mais um aqui. Eu acho que eu sem querer apaguei aqui, mas aqui é o contador. Então, se imagina que você é um contador, prestador de serviço. Ajudamos empresários a otimizar a sua gestão financeira. Então, empresários é o cliente dos sonhos. Reduzir impostos é o resultado através de um planejamento contábil estratégico e personalizado. É a nova oportunidade criada. É exatamente esse o processo que você cria para conseguir trabalhar da forma correta o seu serviço e elevar o nível de como as pessoas veem o seu serviço. É nesse momento que você está ganhando 3 ou 4 mil reais que você começa a se posicionar de uma forma. Tá bom, Henrique, posicionamento, brand é uma coisa muito genérica. Como funciona isso na prática? Cara, muitas vezes, eu preciso contar bastidores para vocês. Muitas vezes, o serviço que eu fazia por R$500 é o mesmo que eu faço hoje por R$1.500 e R$2.000. O que mudou? Que agora eu tenho mais experiência, agora eu tenho mais cases, agora eu tenho mais know-how, agora eu tenho diversas coisas que me trazem experiências para fazer com que você tenha um resultado mais rápido a partir do meu serviço. Escadas, abaixa um pouco o ar aí, deixa mais friozinho, certo? Então, a mudança da oferta e essa questão de escala de valor é muitas vezes o que vai proporcionar a percepção de valor para o seu serviço. Você já viu, por exemplo, e aí existem várias formas de você fazer isso. Tem mulheres, por exemplo, terapeutas, que mudam o visual. Por exemplo, elas colocam um blazer, elas mudam o cenário atrás dela. Elas não mudam somente a oferta, elas mudam as coisas que estão ao redor delas. Mas a partir disso, elas começam a criar uma percepção de valor totalmente diferente sobre o serviço delas. Se você tem dúvidas sobre o seu serviço, coloca essa frase aqui, no ChatGPT e diz qual é o seu serviço para ele, que ele vai te ajudar a encontrar a oportunidade. Inclusive, se você quiser que eu faça isso daqui ao vivo, me manda o seu serviço no chat que a gente faz isso daqui ao vivo. Mas ajudamos os clientes dos sonhos a atingir seus resultados através de uma nova oportunidade. É exatamente essa percepção que você tem que causar no seu cliente ideal, certo?